Então, continuando o vídeo, essa essa questão da população da Síria está descontente com o sistema governamental, que já é um sistema falido, não dava condições da população ter a mínima condição de vida possível, né? Além disso, o, a família Al-Assad, ela é xiita alauíta, e a maioria da população da Síria ela é sunita, né? Para quem não sabe, os xiitas e os sunitas são ramificações do Islã, né? Todos eles são Islã, só que cada um segue de uma forma. Cada um acredita, é como se fosse aqui no Brasil o cristão. Existe o cristão que só como exemplo, tá, pessoal? O cristão de uma certa denominada religião, que é o catolicismo, e o cristão que segue através do espiritismo, ou do Umbanda, ou da igreja Assembleia, ou da igreja Adventista. Então, essas ramificações também, tá, religiosas, elas atrapalham um pouco, porque se ele é xiita, claro que ele vai governar, né, não para o povo sunita, ele vai governar dando benefícios para o povo xiita. Então, como a maioria do povo era sunita, e também isso estava influenciando na revolta da população. Agora, o que acontece, né? O pai de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, ele tinha cedido um terreno no território da Síria, mais precisamente no Mediterrâneo, né? Onde servia como base militar para o pessoal da União Soviética, que é agora a Rússia. Então, por que a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad, né? Porque eles não querem perder esse território, esse terreno, onde é a única base militar do mar Mediterrâneo, né? Os manifestantes, lembrando que os manifestantes, qualquer pessoa que se manifesta contra o sistema ditatorial de Bashar al-Assad, ela é tida como rebelde. Então a gente tem que entender também o papel da mídia. Por isso que às vezes temos que pesquisar um pouco, porque às vezes as pessoas de lá podem ser tidas como rebeldes, pessoas erradas, mas muitas vezes não. Muitas vezes elas só querem o direito delas. Falando também de um outro assunto aqui, uma questão muito polêmica, algumas pessoas da Síria, elas preferem que Bashar al-Assad continue no poder, mesmo elas não tendo uma vida digna. Elas não tendo uma vida. Interrompi o vídeo aqui rapidinho por causa do meu filho, mas tudo bem. Só concluindo para falar para vocês aqui, a questão da Síria é um pouco complexa, porque como eu estava falando, muitas pessoas ainda são a favor do Bashar al-Assad. Por que elas são a favor? Porque se Bashar al-Assad hoje sai do poder, existem no mínimo alguns poderes, vamos dizer, quem é que assumiria o poder, né? Já que teria que ter um plano imediato para começar a colocar em prática, para tentar tirar o país daquela situação. Então, o que é que acontece? Existem, no mínimo, três grandes massas aí que estão de olho. Entre elas, o Estado Islâmico. Se Bashar al-Assad sair do poder, o Estado Islâmico pode tomar conta. E o Estado Islâmico, para muita gente, não é a solução, porque eles querem que todos da Síria sejam Islã, né? Que cultuem o Alá da forma que eles acreditam, tá? E com violência, com tudo aquilo que a gente vê nas televisões, nas mídias. Por outro lado, existem o grupo o Boko Haram, que é um grupo que está ali, que faz parte da Al-Qaeda. E por outro lado, existem também os curdos, né? Os curdos são a população
que até hoje procuram uma pátria, procuram uma pátria, procuram uma terra para chamar deles. O Kudu é uma população que não tem nacionalidade, então também aí poderiam ser que os Kudos entrassem nessa briga. E fora existem também outros pequenos grupos que estão ali, né, na tentativa de ter de comandar aquele território. Então uma também das dificuldades do país, da população, seria quem assumiria esse poder logo após a queda de Bashar al-Assad. É por isso que você vê ainda, apesar de toda a situação, toda a calamidade que a Síria vive, você ainda vai ver pessoas que querem manter Bashar al-Assad no poder, até conseguir futuramente tentar ter uma solução, né, melhor.